Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem acolhido, seja muito bem acolhida. Mais uma aula sobre direito previdenciário aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Ricefrá. Hoje nós vamos falar sobre as regras de aposentadoria e também sobre alíquotas de contribuição. Você tem dúvida a respeito desse assunto? Então me acompanhe até o final desse vídeo que você vai saber direitinho e além do mais, você pode ter esse material com você. Basta você falar eu quero e eu vou mandar o link de todo esse material sobre o assunto de hoje. Então, eu vou trazer aqui as tabelas de contribuição. O direito previdenciário, gente, ele tem um conhecimento muito extenso. Então, é interessante que a gente possa ter métodos para aplicar esse conhecimento, porque senão a gente costuma ficar perdido na hora de conversar com o cliente, na hora de apresentar um planejamento de aposentadoria. Então, o conhecimento aplicado através de uma metodologia, você vai poder ter um trabalho muito mais rápido e eficiente. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Como eu falei, hoje eu vou apresentar para vocês as tabelas de contribuição e as regras de aposentadoria. É assim que eu trabalho, gente. Eu não fico é, perdida na hora de fazer um planejamento, na hora de dar um parecer, porque eu consigo consolidar todo esse conhecimento nessas tabelas, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o que eu estou apresentando aqui é um guia completo sobre as tabelas de contribuição previdenciária e as regras de aposentadoria para 2025 no Brasil. Informações essenciais para trabalhadores com carteira assinada e contribuintes individuais, tá? Então, nossa próxima tela, aqui eu apresento para vocês a fileira de salários de contribuição referente às pessoas que têm carteira assinada. Então, aqueles trabalhadores que têm trabalho formal, eles têm a carteira assinada, eles vão contribuir para o INSS de acordo com a remuneração. E a tabela ser aplicada, ela vai ter aí o valor do salário mínimo vigente no ano. Nós estamos em 2025, então o salário mínimo é 1.518 e o teto de contribuição é 857,41. Então a lei traz o salário mínimo e o teto máximo de contribuição do INSS. Nós vamos ter a partir de R$ 1.518, a alíquota de 7,5%. O 1.518,01 a 2.793,88, a alíquota de 9%. De 2.793,89 até 490,84, a alíquota de 12%. De 490,85 até o salário no teto de 8.157,41, a alíquota de desconto, a alíquota de contribuição sobre a remuneração do trabalhador vai ser de 14%. Então, nós trabalhamos essa tabela para quem tem salário, para quem tem carteira assinada, a contribuição é sobre a remuneração. E com relação aos contribuintes autônomos e facultativos, tá? Os autônomos, gente, são aquelas pessoas que prestam serviços para pessoa jurídica ou pessoa física. Então, eles são contribuintes obrigatórios e devem contribuir também para o INSS. Já os contribuintes facultativos são aqueles que não têm remuneração, não têm uma renda fixa, então eles podem contribuir como facultativo, contribuir com o valor que quiser, quando quiser, respeitando aí a carência. Todos os segurados do INSS, eles devem cumprir um número mínimo de contribuições para terem direito a benefícios. E a mesma coisa, existe o período de graça, é aquele período em que o segurado pode ficar sem contribuir e não vai perder a qualidade de segurado, ele ainda vai ter direito a benefícios, tendo cumprido a carência mínima, tá? Então, o contribuinte obrigatório, trabalhadores de carteira assinada, eles podem ficar até 12 meses sem contribuir. Já o contribuinte facultativo, ele pode ficar 6 meses sem contribuir e não vai perder a qualidade de segurado. Então, isso é uma informação relevante para quando você for analisar
o extrato de contribuições do seu cliente, entender se ele está na qualidade segurado ou não. Agora, quais as contribuições, as alíquotas de contribuição para contribuintes individuais, né? E também o autônomo, ele é equiparado a um contribuinte individual e contribuintes facultativos. Bom, a primeira alíquota que eu trago é a de 5% sobre o salário mínimo, que é o valor de R$ 75,90. Bom, os contribuintes MEIs, os microempreendedores individuais, eles contribuem com essa alíquota de 5%. Eles se enquadram nesse tipo de contribuição. Quando o empreendedor se enquadra como MEI e adquire um CNPJ, todo mês ele deve contribuir, né, deve pagar o imposto dele. Esse imposto, ele é único, ele tem uma taxa única, que é essa alíquota de 5%. Essa alíquota de 5% que o MEI contribui vai ter incluído também a contribuição previdenciária. Então, o MEI, quando ele contribui com essa alíquota de 5%, ele também está contribuindo para o INSS e vai ter direito a todos os benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa alíquota de 5% também pode ser paga pela dona de casa de família de baixa renda. Essa dona de casa, ela tem que cumprir determinados requisitos para poder contribuir com essa alíquota. Por exemplo, os requisitos são: ela deve exercer atividades exclusivamente domésticas, deve ter uma renda familiar de até 2 salários mínimos, deve fazer a inscrição no CAD único e atualizar esse CAD único de 2 em 2 anos. Pode ser tanto homem quanto mulher, para contribuir nessa alíquota de 5%, que é de baixa renda, dona de casa de baixa renda ou dono de casa de baixa renda. Essas contribuições, gente, do dono de casa ou dona de casa de baixa renda, elas devem ser validadas pelo INSS, através de um atendimento presencial ou pelo 135. Então, vamos ficar atentos com os requisitos, porque muita gente contribui nessa alíquota e não cumpre esses requisitos na forma que a lei prescreve. Então, tem que ter atenção com isso. Então, alíquota de 5% podem contribuir com essa alíquota MEIs e dona de casa ou dono de casa de família de baixa renda. Partindo aí para a próxima alíquota, é a de 11%. Essa alíquota é do plano simplificado. Ela também incide sobre o valor do salário mínimo. Então, as pessoas que contribuem com esse plano simplificado, a alíquota de 11% sobre o salário mínimo, pode ser tanto contribuinte facultativo quanto como contribuinte individual, vai ter direito a todos os benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. E aí partimos para o próxima alíquota, que é de 12%. Essa alíquota também é para o MEI, mas é o MEI que é transportador de carga autônomo. Então, o transportador de carga autônomo, ele contribui 12% sobre o salário mínimo, valor que vai ser de R$ 182,16. E, conforme nós já estamos aqui estudando, ele vai ter direito a todos os benefícios previdenciários, exceto aposentadoria por tempo de contribuição. A alíquota de 20% já é o plano comum, o plano normal do INSS. Essa alíquota, as pessoas, tanto o contribuinte individual como facultativo, ele pode contribuir nessa alíquota, ele pode contribuir sobre o salário mínimo até o teto máximo do INSS. Tá? O que é interessante nessa contribuição de 20% é que vai ter todos os direitos, todos os benefícios previdenciários vão estar garantidos para esse tipo de contribuinte na alíquota de 20%, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição. Na hora de fazer um planejamento previdenciário, é claro, o enquadramento do contribuinte é de acordo com as possibilidades dele de contribuição, para poder se enquadrar nessa alíquota de 20%. Isso quem vai dizer é o planejamento previdenciário. Por isso que a gente fala que o planejamento previdenciário é muito relevante, porque ele é que vai indicar qual a melhor forma desse contribuinte fazer o pagamento da alíquota, é claro, de acordo com o serviço que ele presta, com a remuneração que ele recebe, como nós já
estamos vendo aqui agora, dependendo do tipo de contribuinte, é que nós vamos apresentar a estratégia para esse cliente se aposentar. Bom, aqui também importa dizer que pagar contribuições, o MEI, né, o plano simplificado, a alíquota de 11% e a de 5% e a de 12%, elas estão limitadas ao salário mínimo. Então, os benefícios provavelmente serão no valor de um salário mínimo. É claro, se esse contribuinte já teve outros tipos de contribuição, por exemplo, ele já teve carteira assinada, ele pode ter uma média contributiva acima do salário mínimo, tá? E aí o valor da aposentadoria pode ser que fique acima do salário mínimo, tá? Mas, majoritariamente, as pessoas que contribuem com esses tipos de plano, 5% e 11%, o valor do benefício é o valor do salário mínimo, tá? Bom, para que ele possa ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, quem contribui com a alíquota de 5, 11 ou 12%, é possível complementar a alíquota. 5% vai contribuir mais 15%, 11% vai contribuir mais 9%, 12% vai contribuir mais 8% sobre o salário mínimo, sempre vai estar limitado ao salário mínimo, tá? Contribuindo, complementando essa alíquota, aí poderá ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas aqui vai um alerta: não vá fazendo a complementação sem antes fazer um planejamento de aposentadoria, para entender o que é mais benéfico. E também, gente, essa alíquota de 20%, que varia do salário mínimo até o teto máximo do INSS, é interessante que você não contribua acima do teto. Então, aquele contribuinte que tem várias atividades, por exemplo, dentistas, médicos que prestam serviços em vários lugares, é preciso ficar atento a essa alíquota de contribuição. A sua contribuição, se exceder ao teto, pode pedir o ressarcimento no prazo de até 5 anos. Pedir o ressarcimento daquele que pagou a mais para o INSS. Então, gente, valores de contribuição abaixo do salário mínimo e acima do teto é deixar dinheiro na mesa do INSS, porque não vão servir para fins de cálculo do benefício, porque contribuições menores que o salário mínimo, dependendo da época, dependendo do tipo de contribuinte, não vai ser validado para tempo de contribuição e carência, tá bom? Então, um especialista ou você que é um advogado iniciante, fique sabendo disso, que contribuições menores que um salário mínimo não são computadas para fins de aposentadoria. Até a reforma da Previdência, o trabalhador de carteira assinada ainda era computado, porque havia aí uma presunção, porque quem recolhe as contribuições, quem tem obrigatoriedade é o empregador. Então, aqueles salários menores com salário mínimo eram equiparados ao salário mínimo e contados como tempo de contribuição e carência. Após a reforma, todos os tipos de contribuintes, inclusive o empregado com carteira assinada, se tiver alguma contribuição menor que o salário mínimo, ela não vai ser considerada para tempo de contribuição e carência. Então, vamos ficar atentos com isso. Partindo para a próxima tela, eu trouxe aqui as observações que são importantes, que facultativo de baixa renda, a alíquota de 5%, exclusiva para facultativo, baixa renda e MEI. O plano simplificado, a alíquota de 11%, exclusivo do plano simplificado de previdência. E o MEI caminhoneiro, a alíquota de 12%, exclusiva do MEI transportador autônomo de cargas. E aí, a gente tendo falado aí sobre as alíquotas de contribuição, vamos passar para as regras de aposentadoria, que são as regras de transição. Quando veio a reforma da Previdência ela teve o objetivo de acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. A partir de 14 de novembro de 2019, os contribuintes que iniciarem sua inscrição, sua filiação no INSS, eles vão aposentar por idade. Homem tendo 65 anos de idade, a idade permaneceu a mesma, tendo 20 anos de contribuição, então era 15, passou para 20. A mulher aumentou a idade de 60 para 62 anos, 15 anos de contribuição, permaneceu o mesmo tempo, e para ambos a carência de 180 meses. Carência, gente, tempo de contribuição,
não é a mesma coisa. Tá? Até a reforma da Previdência, até a forma de contar era diferente. Tá? A carência era computada em meses e tempo de contribuição em dias. Depois da reforma da Previdência, tanto a carência como o tempo de contribuição são computados em meses. Então, contribuiu, começou a trabalhar, independentemente do tempo de trabalho, vai ser contado com tempo de contribuição, tá? E aí, eu trouxe para vocês as tabelas. Eu trabalho com tabelas porque facilita, gente, na hora de prestar uma consultoria, atender o cliente, fazer o planejamento, ao invés de ficar perdida procurando em várias fontes de informações, qual é a regra de aposentadoria para aquele ano que eu estou atendendo o cliente, já posso consolidar tudo isso nas tabelas, para que fique mais fácil o trabalho. Então, nós vamos ter as tabelas das regras de transição. O que são as regras de transição? Como eu falei para vocês, com a reforma da Previdência, a lei acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, e para quem já contribuía e não tinha preenchido o direito adquirido à aposentadoria até 13 de novembro de 2019? Bom, aí a lei trouxe as regras de transição. São 4 regras, né, da aposentadoria por tempo de contribuição e uma regra de transição para aposentadoria por idade, porque a mulher aumentou a idade. E para o homem e a mulher, continua tendo 30 anos, exigindo 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Mas a lei trouxe também a emenda constitucional 103 de 2019, que trata da reforma da Previdência, ela trouxe também outros requisitos que a gente precisa analisar se o cliente preenche ou não esses requisitos. Então, a primeira regra que nós vamos falar é a de pontos para aposentadoria. A regra de aposentadoria por tempo de contribuição por pontuação progressiva. Todo ano aumenta um ponto nessa tabela. Então, a tabela começou para as mulheres em 2019, exigindo 30 anos de contribuição, 86 pontos, e para os homens, 35 anos de contribuição, 96 pontos. Então, para os homens, essa tabela ela vai chegar, né, no seu limite no ano de 2028, quando completar 105 pontos. E para as mulheres, em 2030, quando completar, em 2033, quando as mulheres completarem 100 pontos, tá? Então, em 2033, essa tabela para as mulheres, ela chega à pontuação máxima de 100 pontos. E para os homens, 105 pontos em 2028. Então, toda vez que mudar o ano, a pontuação também vai progredir aí um ponto. Tranquilo, né, gente? Partindo aí para a próxima tabela, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição à idade mínima progressiva, também exigindo 30 anos de contribuição das mulheres e 35 anos de contribuição para os homens, e mais essa idade mínima progressiva, que teve o aumento de 6 meses a cada ano desde 2020. Então, nós estamos, por exemplo, no ano de 2025, a idade chegou a 59 anos para as mulheres e 64 anos para os homens. Em 2027, para os homens, vai atingir a idade máxima, 65 anos, aí a tabela não muda mais. E para as mulheres, em 2031, quando completa 62 anos, e aí a tabela fica fixa. Tá? Então, é só analisar se o cliente tem o tempo de contribuição de 30 anos, a mulher, 35 anos, o homem, e se ele cumpre um desses requisitos de idade. Partindo para a próxima tabela, aí eu já trouxe a regra especial para os professores. Os professores, tanto as mulheres quanto os homens, também vão ter 2 tabelas aqui de progressividade, que é da idade, e também de pontos. Então, o homem professor, ele tem 5 anos diminuído do tempo de contribuição. São 30 anos que a lei exige. E a mulher também, 25 anos que a lei exige de tempo de contribuição. E ela vai ter também que preencher requisitos da idade mínima progressiva ou da pontuação progressiva. Então, aí tem as 2 tabelas que eu trouxe para vocês. Em 2025, a mulher professora, ela tem que ter 50
anos de idade, e esse ano o homem precisa ter 59 anos de idade para ter aposentadoria por tempo de contribuição da idade mínima progressiva. E de pontos, o homem precisa ter 97 pontos e a mulher 87 pontos, tá? Essa tabela progressiva por idade do professor, ela vai chegar à idade máxima em 2027, com 60 anos. E da mulher, em 2031, com 57 anos. E a pontuação máxima do professor é 100 pontos, que ele vai atingir em 2028. E a mulher, 92 pontos, que irá atingir em 2030. Então, é só para vocês terem esse conhecimento dessa tabela progressiva e também entender que aqui eu estou falando da regra geral da Previdência Social, do INSS, mas do professor do serviço público, ele precisa ter 20 anos, né, no serviço público e 5 anos no cargo, ok? Outra coisa que eu queria falar, que é importante vocês saberem, que não é o professor de todas as áreas que vai ter direito a esse tempo de contribuição, a aplicação dessa regra. Ela é para aquele professor do ensino fundamental, do médio e também do primário. Então, o professor que dá aula no ensino primário, médio e fundamental, ele vai ter direito dessa regra. Também equiparado aquele diretor, o coordenador pedagógico, tá? Então, ele vai ter direito também a essa regra especial. Bom, e aí eu quero falar para vocês agora da aposentadoria por tempo de contribuição, a regra de transição do pedágio de 50%. Essa regra é uma das regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição, que permite a aposentadoria sem idade mínima, desde que o segurado cumpra um pedágio adicional de 50% do tempo que faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição exigido antes da reforma da Previdência. Como funciona? Tempo de contribuição, 30 anos mulheres e 35 anos para os homens. Aí, além desse tempo, ele tem que pagar o pedágio, contribuir por um período adicional equivalente a 50% do tempo que faltava para atingir esse tempo mínimo. Outra regra para essa regra, outro requisito para essa regra de transição é que é preciso faltar no máximo 2 anos para se aposentar. Então, a mulher ela tem que ter no máximo 28 anos e o homem tem que ter no mínimo, né, 28 anos de contribuição e o homem 33 anos de contribuição, para faltar aí 2 anos para se aposentar antes da reforma da Previdência. E tem que pagar mais metade do que faltava para se aposentar. Então, por exemplo, a mulher, 30 anos, ela tem 28 anos de contribuição, faltariam 2, então ela vai ter que contribuir 3, ela vai ter que contribuir mais a metade do que faltava. Ok? Então, partindo para a próxima tela, vou falar do tempo de contribuição, regra de transição, pedágio de 100%. Essa regra é uma das regras de transição de aposentadoria, também por tempo de contribuição, criada pela reforma da Previdência em 2019. Como ela funciona? O segurado precisa ter 30 anos de contribuição se for mulher e 35 anos de contribuição se for homem, e contribuir o dobro do tempo que faltava para se aposentar até a data da reforma. Ter idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Então, a diferença aqui é que não precisa faltar aí no mínimo 2 anos para se aposentar. No máximo, aí que a lei vai exigir de 2 anos, ela precisa ter a idade de 57 mulher e 60 anos de idade se for um homem. Tá? Então, por exemplo, se faltava 5 anos para esse homem se aposentar, ele tinha 30 anos, então ele vai ter que contribuir 5 anos, né, mais 5, ou seja, mais 10 anos. Uma regra interessante para quem faltava pouco tempo para se aposentar, e por causa do coeficiente que vai ser 100% da média contributiva. É uma vantagem essa regra do pedágio de 100% se a pessoa já estiver próxima de se aposentar. O professor, gente, ele também vai ter direito a essa regra do pedágio de 100%. Como que vai funcionar? Ele vai ter que ter 25 anos de contribuição, se for mulher, e 30 anos de contribuição, sendo homem. E ter prestado serviço, como também o anterior, quando a gente fala de professor,
tem que ter contribuído, tem que ter trabalhado no ensino primário, médio e fundamental. O pedágio é contribuir o dobro do tempo que faltava para a aposentadoria, ter a idade mínima de 52 anos para as mulheres e 55 anos para os homens. Essa regra de pedágio de 50%, ela vai ser a mesma para os professores, tá? Então, ela não vai ter nenhum tipo de aplicação aí, de redução do tempo de contribuição em 5 anos, tá? O professor tem que ter 35 anos e a professora 30 anos de contribuição, tá? E faltar 2 anos apenas para se aposentar e ter que completar, contribuir mais 50% do tempo que faltava para a aposentadoria, ok? Qual que é a vantagem desse tipo? Falar, nossa, mas ele vai ter que trabalhar mais 5 anos, né, para poder se aposentar. É porque ele vai utilizar todo o período contributivo dele. Então, e vai aplicar o fator previdenciário. Às vezes, pode ser que traga aí uma vantagem do que com relação à regra do cálculo de aposentadoria, do que ter apenas 25 anos a mulher e 30 anos de contribuição, como é aproveitado a regra do 100%. Ele vai ter que aproveitar só esse período como professor. Agora, aqui nessa regra de 50%, ele vai poder aproveitar todo o tempo contributivo, mesmo não tendo sido como professor, tá? Então, o que vai dizer se é benéfico ou não é o planejamento previdenciário. E aí nós temos aí a última regra de transição por idade, que é aplicada para as mulheres, porque o homem não teve alteração na idade, e sim a mulher que passou de 60 para 62 anos. Então, aquelas mulheres que não puderam se aposentar, não cumpriram os requisitos do direito adquirido até a reforma da Previdência, vai ser aplicada essa regra de transição por idade, em que a idade começa a ter uma progressão de tempo, vai aumentando o tempo, 6 meses a cada ano. Vai ser exigido aí um aumento nessa idade. Então, a idade mínima é de 62 anos, que passou a lei, e 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Então, essa progressão de 6 meses a cada ano, em 2023 chegou a idade exigida pela lei, que é de 62 anos. Então, agora em 2025 já é vigente. A mulher, para aposentar por idade, ela precisa ter esses requisitos: 62 anos de idade, 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Os homens, né, a idade é a regra fixa, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. A progressão para mulheres iniciou em 2020 com 60 anos e terminou em 2023 com 62 anos. Para homens, a idade se manteve fixa com 65 anos. Então, lembrando que a regra nova, ela aumentou o tempo de contribuição do homem para 20 anos. Já essa regra de transição manteve em 15 anos. Então, na hora de fazer o planejamento, isso pode trazer um benefício para o homem que não se aposentou até a reforma da Previdência, mas vai poder aproveitar essa regra de transição, que a idade ainda permanece 15 anos. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, porque esse vídeo pode trazer conhecimento para outros profissionais, outros segurados, e é isso que importa, compartilhar conhecimento. Então, curta o vídeo, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, também comente, que eu estou à disposição de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.